Eu vou pegar uma notícia simples aqui, daquele tipo de notícia corriqueira que sai sobre algum personagem da Marvel, e vou usar ela para fazer um comentário em cima de um assunto que é bem importante para os quadrinhos, que é a coisa da questão cronologia e como hoje em dia isso prejudica muito a leitura dos quadrinhos da DC e da Marvel. Recentemente um evento da Marvel, o Blood Hunt, que envolve vampiros ali, ele foi concluído e acabou um título do Doutor Estranho no número 18, porque como vocês devem perceber, parece que a Marvel hoje em dia, com esses roteiristas podres que tem, eles não conseguem fazer os títulos durarem muito. Eu noticiei há pouco tempo atrás um título da Feiticeira Escarlate, eu acho, roteirizada por um cara lá que não durou nem 20 números também. E esse título foi escrito pelo Jed MacKay. Na verdade não sei se ele é o escritor, mas a equipe criativa é essa. Também o Pasqual Ferry, Heather Moore e Corey Petit. Então o título do Doutor Estranho estava envolvido nessa série, como acontece de um evento se espalhar para títulos individuais dos personagens. Mas foi no Blood Hunt número 5 que concluiu o arco principal, em que nessa história o Doutor Estranho ele empresta o manto dele para o Doutor Destino, e ele faz isso para que o Doutor Destino derrote um vampiro chamado Varnai. Eu não sei se era um personagem que já existia da Marvel ou se ele foi inventado para essa série, essa saga curta aí, esse evento. E o Doutor Destino ele não devolveu o manto. Segundo a história, aparentemente o Doutor Destino ele se tornou o Mago Supremo, o que é patético isso, para vocês verem como os roteiristas de hoje não conhecem a cronologia. O sujeito ele não se torna o Mago Supremo só porque ele pega o manto do Doutor Estranho. Por exemplo, eu acho que no filme dos Vingadores tinha uma cena em que o Homem-Aranha aparece usando o manto do Doutor Estranho. Imagina o ridículo disso, qualquer um que pegasse o manto virava o Mago Supremo. E qual é a ideia de eu fazer esse vídeo pegando essa notícia simples? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: esse tipo de notícia não tem importância nenhuma, porque os eventos hoje em dia na Marvel e na DC estão totalmente esvaziados de empolgação, de interesse, de impacto. Eles não conseguem mais fazer nada que prenda a atenção do leitor. Então eles ficam fazendo esse tipo de bobagem. Por exemplo, quando eles fizeram aquele personagem que era o Hulk com garras de Wolverine e coisa assim. Puro fanservice babaca, como eles falam, esse termo se encaixa perfeitamente. E eu costumo usar um termo também que eu uso quando eu estou me comunicando com as pessoas, conversando sobre quadrinhos, que é eventismo. O que é que ia significar, no caso, esse termo? É que o sujeito concentra o impacto, o interesse daquela história em cima de um acontecimento, uma mudança, uma coisa feita para gerar impacto artificial. Por exemplo, o cara pegar e escrever uma história em que o Venom ele entra no corpo de um animal, tipo um dinossauro, como acontece naquela história do velho Logan. Esse tipo de besteira, porque é feito pro leitor ficar pensando: meu Deus, olha isso, ninguém pensou que isso seria possível. Mas na verdade é só uma ideia besta que não rende muita coisa, feita para gerar impacto rápido, e depois ela perde a força porque não tem relevância mesmo. E sobre essa questão da cronologia, todo mundo sabe disso, ou até o leitor menos exigente ele deve perceber que histórias de quadrinhos de super-herói, desde que elas começaram a estourar, fazer sucesso no final da década de 30 em diante,
Daí teve aquela coisa da perseguição aos quadrinhos na década de 50 e os quadrinhos de super-herói, que até já estavam passando por um declínio. Eles voltaram a ficar viáveis e se tornar o estilo predominante pelo fato de que eles se adequavam mais àquela sanha politicamente correta da época. E desde então os super-heróis eles nunca mais perderam o posto de quadrinho mais vendido nos Estados Unidos. Foi lá que surgiu o estilo e foi lá que ele se tornou famoso e se espalhou pelo mundo inteiro. Mas o que é que acontece? A gente sempre desconfiou disso. Os americanos eles não têm essa ideia de cuidar da cronologia, de ter atenção a detalhes, furos de roteiro e fazer com que a história seja o mais coesa possível. Se a gente comparar, por exemplo, a cronologia de um personagem feito Tex, os personagens da Bonelli no geral, eles tiveram um cuidado extraordinário, porque você não vê o tipo de discrepância de coisa ridícula que acontece nas histórias da Marvel e da DC. Nessas histórias aí, nenhum personagem da Bonelli não se vê essas reviravoltas. E se a gente for citar aqui os diversos recursos e coisas que eles usam que já estão desgastadas, por exemplo, multiverso, viagens no tempo, mortes, ressurreições, troca de corpos, personagens assumindo a identidade de outros, personagens trocando de função, como por exemplo quando o Chris Claremont, eu acho, escreveu aquela história em que o Magneto virava o cara que comandava ali a escola dos X-Men. Nos anos 80 ele fez isso. Esse tipo de recurso que ele pode até ser bem usado dentro de um contexto e de uma maneira bem trabalhada para não gerar desgaste. Mas eles foram sendo tão abusados ao longo do tempo que virou uma coisa insuportável. A cronologia da Marvel e da DC hoje é um lixão, é totalmente patética, totalmente desconjuntada e é impossível. Mesmo que existisse, você conseguisse reunir uma equipe dos maiores escritores da face da Terra, os melhores que tivessem, era impossível eles conseguirem ajustar a cronologia dessas editoras e colocar tudo no eixo de uma maneira coesa. Eles teriam simplesmente que reiniciar tudo, mesmo que dessa vez fosse definitivo, porque até o reinício virou um recurso desgastado, para poder daí então recontar desde a origem as histórias desses personagens e manter a coesão, programar tudo. Quais personagens da Marvel, por exemplo, iriam atuar em Nova York, qual deles teriam o primeiro contato uns com os outros, os eventos que cada um teve individualmente em cada título ou em conjunto, a participação de um com o outro, o que valia na história de um que afetou a história do outro, como a participação do Homem-Aranha no Quarteto Fantástico, por exemplo, e que ficasse ali estabelecido valendo na cronologia. É impossível consertar a cagada que a Marvel e a DC fizeram. Eu, por exemplo, eu sempre deixei claro isso, que eu detesto essa coisa de multiverso, multiterras, multirealidades e não sei o que lá. E parece que desde a crise nas Infinitas Terras, a DC não sabe fazer outra coisa. Tudo tem que ter a ver com multiterras e multiversos. E isso virou um inferno. Sempre essa palhaçada de ficar reiniciando e nada que foi feito vale e tudo. Mas isso deriva da falta de interesse, da preguiça e do cinismo às vezes, porque os caras fazem uma coisa tosca sem se importar de jeito nenhum com aquilo ali, com a coesão, com a qualidade daquilo, e irrita. Isso gera muito do desgaste que vem fazendo com que os leitores venham abandonando essas histórias há um bom tempo aí nos últimos anos, porque não só não se produz nada de bom, mas não se produz nada de coeso, nada que é feito vale. E para piorar, hoje em dia a gente tem aqueles imbecis lá, militantes querendo destruir propositalmente os quadrinhos dentro das editoras, então tudo fica pior.
quando você está visitando aqueles sites ali de notícias feito o Vício, o Fora do Plástico, o Universo HQ, qualquer site, você, independente de gostar ou não desses sites aí, eu procuro me informar. Você percebe que a maioria dos eventos que eles anunciam não tem graça nenhuma. A tal personagem mudou de armadura, por exemplo, o Homem de Ferro, tal personagem saiu de tal equipe e foi para outra. Por exemplo, uma coisa que me incomoda de uma maneira ridícula, você não vê em quadrinho nenhum, independente de ser quadrinho europeu ou japonês, você não vê o personagem sendo o tempo inteiro descaracterizado e tirado de função. E nos quadrinhos americanos isso acontece o tempo inteiro. Você não vai ler uma história, sei lá, do Naoki Urasawa e ver um personagem agindo de uma forma que ele não foi criado para agir. Você não vai ver um quadrinho europeu ou um quadrinho francês ou italiano isso acontecer, independente de ser de ficção ou não. Mas nos Estados Unidos é assim. Tanto é que você tem aqueles personagens que são tipo múltiplas vidas. Você pega um cara feito o Ciclope, por exemplo, aí ele já foi líder dos X-Men, líder dos X-Factor. Ele já morreu, acho que mais de uma vez. Ele teve um filho com uma mulher que era uma cópia da Jean Grey, que enviou o filho dele pro futuro e depois voltou, que era o Cable. Ele virou arauto da Fênix e não sei o que lá. Eu faço piada com esse tipo de coisa, dizendo que pro cara ter tanta coisa e ter vivido tanta coisa, a vida do sujeito devia durar 200 anos, ao invés do cara viver 70 ou 80 anos. Se você pega, por exemplo, o personagem feito Homem-Aranha, é pior ainda. Ele já foi colocado em todo tipo de contexto burro, sem lógica. Ele já foi do Quarteto Fantástico, já colocaram o Homem-Aranha nos Vingadores. Aí você diz aí, assim, você pensa, mas aí já é chatice demais você ficar reparando esse tipo de coisa. Porque quando o Bendis, por exemplo, ele escreveu a história dos Vingadores, que o Homem-Aranha fez parte da equipe, aquilo ali ficou uma coisa legal, só que não deixa de ser você tirar o personagem de função. Por exemplo, os Vingadores entram no jato deles e saem viajando pelo mundo inteiro para combater ameaças. Como é que um cara que trabalha de repórter não, de fotógrafo, o cara tem tempo de viajar, entrar numa nave e sair pelo mundo inteiro? Como é que o Homem-Aranha, que ali a vida dele, a rotina dele tá totalmente ligada a Nova York, o cara vai sair viajando pelo mundo, aí depois viaja pro espaço, aí depois eles descaracterizam demais porque todo personagem sai da função dele. Uma hora o personagem tá nos X-Men e depois ele vai pra outra equipe que não tem nada a ver, depois ele vira outra coisa. Feito o Wolverine, já foi 1000 coisas ao mesmo tempo. O Homem-Aranha botaram ele no Quarteto Fantástico com aquela roupa ridícula branca. Quer dizer, esse tipo de coisa não tem cabimento. Fora a falta de lógica de nada valer. Se você diz assim, por exemplo, eu estava falando dessa questão do Doutor Destino para começar o vídeo. Eu me lembro daquela ótima história que foi escrita, adivinhe por quem? Pelo Roger Stern, que é um daqueles escritores que eu valorizo dos anos 80 lá e 70 das fases antigas da Marvel, porque querendo ou não, desde que a Marvel começou nos anos 60, como a gente conhece a Marvel, a cronologia dela só foi minimamente coesa até o final da década de 80. Depois começaram a esculhambar com ela aquelas equipes lá, daqueles caras que depois foram fundar a Image Comics. Eles esculhambaram com muita coisa na Marvel, porque naquela época era um vale tudo para vender. E o que é que acontecia? Essa história do Doutor Estranho, do Doutor Destino, ela é uma das melhores histórias que eu já li dos dois personagens, que tem o roteiro do Roger Stern e o desenho do Mike Mignola, que é o Triunfo e Tormento. Eles estipularam que o Mago Supremo ele deveria passar por um teste para ser aprovado e escolhido como Mago Supremo. Aí o imbecil que escreveu essa história, ele não tem a menor noção disso.
ele simplesmente inventa uma ideia idiota de que bastava ele vestir a capa do Doutor Estranho, que ele já se tornava o Mago Supremo. Mas tem outros exemplos de falta de lógica, de coisa que é recorrente, é comum. É como eu estou dizendo para vocês, é só um exemplo entre centenas de coisas mal feitas e mal encaixadas de escritor burro que não conhece a cronologia, não leu os quadrinhos mais antigos e fases boas clássicas da Marvel. Aí o cara manda uma dessa. Há um tempo atrás, eu não sei se foi o ano passado ou há um tempo aí, eles inventaram uma história do casamento do Doutor Destino. Aí o Quarteto Fantástico foi convidado e estava lá. É esse tipo de coisa que me irrita hoje em dia nas histórias, a falta de noção, de lógica, de função do personagem. O Doutor Destino é um cara que ele é rival do Reed Richards a vida inteira, desde que eles eram jovens. Ele quis matar e extirpar o Quarteto Fantástico. Durante décadas ele passou combatendo como diabos. Não adianta o cara vir dizer, não vamos, isso tá dentro do contexto da história. Porra, o cara é inimigo mortal do Quarteto Fantástico e eles são convidados para ir para um casamento do maior inimigo deles. Eles vão. Não vamos aqui ficar comendo docinhos e tirar gostos aqui no casamento do cara que tentou matar a gente trocentas mil vezes. Isso é patético. Um cara que fosse um editor com consciência de verdade, que quisesse preservar as ideias do personagem, que ele não pode sair delas, o modo dele de agir, a função do personagem, ele nunca ia deixar uma ideia imbecil dessa passar, porque é totalmente ilógico. Ele faz com que o personagem haja de um modo totalmente contrário do que ele deveria agir. Você não vê esse tipo de coisa em outros quadrinhos. Eu cito muito nesses tempos como exemplo o Tex, porque a Bonelli ela é um exemplo de coesão nisso. Por exemplo, é muito comum nos quadrinhos da Marvel você ver o personagem agir de uma maneira sem pé nem cabeça. Todo mundo comenta, por exemplo, o modo como o Mark Millar escreveu o Reed Richards na Guerra Civil, que ele fez o Reed Richards agir como um total boçal e demente. Ele ficava lá, não, existe uma cisão entre os super-heróis. Uns apoiam a lei que regulamenta a função do super-herói, ficar ao lado do governo, e outros não. O Capitão América se tornou um renegado e não apoiou o governo. Aí o Reed Richards, ele fica feito um imbecil, todo empolgado. Vamos construir celas para prender os super-heróis. Eu estou empolgado com toda essa tecnologia. Aí ele ficava lá feito uma besta quadrada, ajudando o governo a caçar e prender os amigos dele, gente com quem ele se relacionou e ajudou a vida inteira, que salvou a vida deles, que participou ali, os heróis que atuam em Nova York junto com o quarteto, e simplesmente fica feito um demente, agindo de uma maneira totalmente ilógica. Sendo que na mesma história da Guerra Civil tem uma cena em que eles reúnem praticamente todos os heróis que o Quarteto Fantástico conhecia dentro do edifício Baxter, lá para um tipo de evento de festa em que eles estão tudo lá, o Pantera Negra tudinho, tá todo mundo lá dentro do edifício. Eles estão debatendo o assunto junto com o Reed Richards. Aí fica essa coisa, tem tanta coisa que não se encaixa, tanta coisa burra, tanto roteirista fazendo o personagem de agir de maneira ilógica e fora da própria personalidade na qual ele foi definido pelo criador, pelos roteiristas e tudo, que irrita. Isso aí, vai cansando a paciência, a burrice dos roteiristas. E em menor ou maior grau isso sempre aconteceu, mais nos quadrinhos de super-herói do que em outros quadrinhos. Se você pega as principais revistas ali europeias ou japonesas, você não vai ver os personagens agindo fora do que eles foram criados, com as características, ideias e personalidades que eles foram criados para agir. Mas
os quadrinhos parece que a casa da mãe Joana vale tudo. Se o Homem-Aranha tiver que tomar uma decisão imbecil só para se encaixar na necessidade que o cara que escreveu a história tem de fazer o roteiro andar, problema. Ele vai mudar de personalidade do nada assim, no meio da história, e fazer uma coisa totalmente ilógica que ele nunca faria. Por exemplo, aquela ideia do pacto do Homem-Aranha com o Mephisto, pelo amor de Deus. Aquilo até hoje é uma das coisas mais imbecis, mais ridículas que eu já vi. E isso é só um dos exemplos de dezenas ou até centenas de descaracterizações idiotas que fizeram, que vão cansando, vão desgastando o prazer que você tem de ler histórias em quadrinhos. É claro que eu sempre vou gostar das histórias da Marvel e da DC, das boas histórias, e não tenho problema nenhum em ler as histórias se elas fossem feitas boas hoje em dia. Só que com esses caras que estão na Marvel e a DC hoje não dá. Eles são muito burros, eles não sabem porra nenhuma de cronologia, as histórias são uma bela merda, os personagens estão tudo descaracterizados e agindo de uma maneira estúpida, fora do comum, e descaracterizados de cima a baixo, não só na aparência, mas no modo de agir em tudo. Isso gera todo aquele chorume, aquele negócio de história mal feita, embolando em cima de furo de roteiro, de ideia tosca que não bate, não se encaixa, e você vai cansando disso, porque você não percebe isso nos outros países, nos quadrinhos que vêm de outros países. É até por isso que é importante você ler quadrinhos variados e nunca ter aquele tipo de ideia idiota de ficar travado lendo uma coisa só, porque isso dá uma perspectiva diferente. Eu já pensava esse tipo de coisa antes dos quadrinhos americanos, só que quando eu comecei a ler Tex e outros quadrinhos da Bonelli com frequência, de março do ano passado para cá, isso aumentou ainda mais, porque eu percebi a coerência toda que tinha nesse universo da Bonelli que não tem na Marvel e na DC. E também os mangás que eu vinha lendo ao longo dos tempos também. O mangá é muito mais coeso do que as histórias de super-herói nunca foram. E isso é ridículo. É claro que tem séries ali do quadrinho americano que são espetaculares. Por exemplo, você não vai encontrar esse tipo de coisa burra de incongruência numa história feita O Príncipe Valente do Hal Foster, que é espetacular aquilo ali. É maravilhoso, é um dos melhores exemplos de você levar a cronologia a sério, porque até os personagens envelhecem e são substituídos o personagem principal substituído pelo filho dele, por aí vai. E várias outras séries até de tira de jornal, de quadrinho alternativo, underground e tudo. E são feitas de um jeito bem encaixado. Só que infelizmente, pelo quadrinho de super-herói ser muito popular e ter esses defeitos, o leitor ficou muito mal acostumado a tolerar tosqueiras na cronologia, de você não ter cuidado com a coesão, não ter cuidado com a coerência das histórias, e nem se importa hoje em dia. Se eles fizerem, sei lá, uma história em que o Peter Parker ele vira um chimpanzé e começa a disparar a teia pelo rabo do macaco e sair se balançando, problema, isso aí vai virar canônico e dane-se se você acha isso idiota ou não. Então eu quis falar sobre esse assunto porque é uma coisa que já me incomoda há muito tempo. Peguei essa notícia aí, que é uma notícia, como eu disse, irrelevante, não tem importância nenhuma. Eu só usei de exemplo para vocês verem como isso vem se mantendo e não virou uma coisa cultural. Eles nem pensam mais em fazer histórias bem feitas de verdade, bem pensadas, encaixadas, para o roteiro andar de uma maneira inteligente e não ficar furos de roteiro e todo aquele negócio que não é uma frase minha, não é um termo que eu utilizei originalmente. Eu utilizei ele porque li isso no blog Caixa de Gibis antigamente, que é aquele negócio que eu falei que é o entulho cronológico.
o lixo que vai se acumulando de tudo que não se encaixa, de tudo que é tosco e errado nas histórias, que ninguém deveria tentar engolir essas coisas. Então é isso. Digam o que vocês pensam aí a respeito desse assunto, porque é uma coisa que particularmente vem me incomodando há muito tempo. E deixem os comentários de vocês aí. Muito obrigado a quem viu o vídeo e até a próxima.